Ageu capítulo 1, verso 1 e 2. No segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, por meio do profeta Ageu, a palavra do Senhor veio a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, este povo diz, ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Amém? Oremos, então, mais uma vez. Obrigado, Deus, mais uma vez pela Tua palavra. Fale conosco através dela, usa-me conforme o Teu querer, eu te peço. Senhor, usa-me. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, nós estamos aqui com Ageu. Eu vou espelhar aqui. Eu quero compartilhar a seguinte palavra nesta noite. Tentando aqui, Tere. Amém. Veio. Quero falar a seguinte palavra nesta noite, que está com base em Ageu 1 e 2, a igreja como casa do Senhor. A igreja como casa do Senhor. Então, a gente leu aqui nesse texto que o profeta Ageu, ele se encontra num determinado momento em que o povo, então, na terra de Judá, onde estava construído o templo de Jerusalém, construído por Salomão, há um povo na terra e há um povo que volta do cativeiro babilônico persa, na verdade persa. E aí, então, esse povo retorna e há uma questão ali que é trazida por Ageu. O templo está destruído. O templo do Senhor, devido à incursão dos babilônios, que atacaram Judá, ele fora destruído, foram queimados. Né? E então, ali o profeta Ageu, movido pelo Senhor, ele prega, né, a sua mensagem, o alerta do profeta ali, que Deus, o desejo de Deus era a reconstrução, então, do seu templo. É algo local, né? Ali, e às vezes se formos ler o livro de Ageu apenas historicamente, ele nos traz apenas uma visão local, mas precisamos entender que a palavra do Senhor, ela ultrapassa essas barreiras, e aí devemos então apreender estes conceitos, tomar para si esses conceitos e ver que o templo de Deus, que é constituído como casa de Deus, precisa sempre estar passando por reformas e reconstruções. Como, por exemplo, na história do cristianismo, houve a reforma protestante, não é verdade?
Houve uma grande reforma ali, chamada Reforma Protestante, em que mudou-se o curso do cristianismo e da igreja do Senhor. Então precisamos entender que hoje também, e eu trago essa mensagem como uma mensagem profética, a igreja precisa de uma reconstrução. A igreja precisa se ver como casa do Senhor. Há uma necessidade de reconstrução. E aí, então, justamente na palavra, né, de Ageu aqui, que ele vai dizer no verso 2 que nós lemos, que Deus diz que o povo fala, ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. E aí, nos dias de hoje, falar sobre reconstrução da igreja, ou do templo, ou do santuário, o que eu quero dizer com isso? O que se quer dizer com isso? Para que a gente entenda, nós precisamos desfazer confusões sobre igreja e templo. Templo como casa, né? E que é diferente da igreja. Quando eu digo que devemos ver a igreja como casa do Senhor, porque ela precisa de uma reconstrução e de uma reforma. Mas precisamos distinguir a palavra templo, que é usada tanto no Antigo Testamento, vemos as diferenças dela usada no Novo Testamento e a diferença que há entre templo e igreja. O que significa templo? Se a gente pegar no sentido amplo, templo, templo como casa e casa de Deus, podemos começar num sentido muito amplo, os céus como morada de Deus, como casa de Deus, como habitação de Deus. A própria terra como o local onde Deus coloca os seus pés, é o estrado dos seus pés, é o descanso dos seus pés. Então, no sentido amplo, nós vemos que os céus e terra pertencem a Deus, e é a casa de Deus. E olhando por esse lado e por essa ótica de destruição, como crentes no Senhor, como fazendo parte da igreja de Deus, que é um outro conceito, será que estamos contribuindo para que os céus e a terra, eles permaneçam, que não sejam destruídos? Porque nós vemos as destruições causadas na natureza, no próprio céu, aí na camada de ozônio, com a poluição. Então, há uma degradação e uma destruição dessa casa, onde Deus, então, é o Criador dos céus e da terra. Num outro sentido, trazendo para um sentido local, Deus coloca o templo como local de convergência do povo dele. E aqui o templo que precisava ser reconstruído era o templo ali de Jerusalém, que estava todo destruído, e que precisava haver uma convergência do povo para esta reconstrução. Reconstrução essa que não somente trazia a reconstrução física de um templo, mas era uma reconstrução da identidade do povo. O povo havia perdido a sua identidade, de certa forma, ou estava perdendo a sua identidade. Depois de ter sido atacado pelos babilônios, depois de ter sido exilado. Precisavam retomar essa identidade. Então, o templo como um local da manifestação de Deus e da reunião das pessoas. Mas vemos, então, que há um conceito que vai sendo reduzido também. O templo,
ou casa de Deus, quando transformamos o nosso lar, a nossa casa, como local da manifestação de Deus. Então a família se torna uma casa de Deus. E chegamos num conceito menor, né? Ou mais simplificado, que não deixa de ser também um conceito que abrange o conceito de casa de Deus, de templo de Deus, de santuário, que é trazido pelo Novo Testamento, onde você, onde eu, onde os cristãos, aqueles que receberam a Jesus como Senhor e Salvador, se tornaram então templos de Deus, se tornaram templos do Espírito Santo, santuários do Espírito Santo, morada de Deus. Então, quando está nos Evangelhos, está no Novo Testamento, quando alguém se converte, recebe ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, crendo que Deus o enviou, crendo que Ele é Deus, que Ele veio com o intuito de nos religar a Deus, perdoando os nossos pecados e nos dando nele a promessa de vida eterna, para com Deus após esta vida, quando então recebemos a Jesus como Senhor e Salvador, diz a palavra que o Espírito Santo passa a habitar, a morar com o novo crente, com o convertido. Amém? E aí ele se torna então templo do Espírito Santo, mas ele não se torna igreja. Estão compreendendo? Então, o templo lá, o local onde você vai concreto, a igreja, esta igreja, aqui ou qualquer outra igreja que você vai, as quatro paredes, não é a igreja. Uma pessoa, um crente, não é a igreja. Estão compreendendo? Porque a igreja é a reunião, é o ajuntamento dos crentes. Então há uma ideia, a ideia de igreja é coletiva. Qual é a diferença então? A diferença é que o templo, ele traz uma ideia unitária, enquanto que a igreja, ela é a unidade de muitos. É a reunião. Então, você não pode ser igreja sozinho. Mas quando você estiver com 2, 3 que se reúnem em nome de Jesus, você está reunido como igreja do Senhor. Amém? A igreja do Senhor, ela é um ajuntamento. Por isso é chamado eclesia, ou é a congregação dos santos. A reunião. Então precisamos ter isso muito na nossa mente, porque isso faz toda a diferença nos dias de hoje, quando pensamos em reconstrução da igreja, e a igreja vista como casa do Senhor, a reunião dos santos como casa do Senhor. Deus propõe esse ajuntamento em Ageu com esta finalidade. Por que eu estou chegando e dizendo isso? Porque nós devemos entender que o que nós estamos vivendo aquilo que Ageu estava falando para o povo. Deus mandou que Ageu falasse: olha, vocês estão cuidando de coisas de vocês mesmos. E estão se esquecendo deste ajuntamento, dessa coletividade, que vai estar ligada à minha casa, mas que precisa ser feito, que precisa ter uma união, uma unidade para com o meu povo. Vou explicar melhor isso. Então, eu quero que vocês entendam justamente essa diferença, né, da igreja e templo, e que a igreja como casa do Senhor, ela deve ser vista numa amplitude maior. E quando eu digo igreja, eu não estou falando de uma igreja local, não estou falando desta igreja local, não, mas da igreja do Senhor, o ajuntamento, o sentido, o sentimento, inclusive, de coletividade, de estar inserido, fazer parte da igreja do Senhor no mundo todo. E é isso que nós vamos ver aqui, que há uma perda desse sentido, devido à contemporaneidade, devido à cultura que vivemos hoje.
este sentido se perdeu e por isso a igreja está se perdendo, a igreja está perdida. Há um ajuntamento em muitos locais, há um ajuntamento de muitas pessoas. Há um ajuntamento aqui, há um ajuntamento, né, pela internet, e amém por isso. Mas quando este ajuntamento tem um propósito individual, que foge ao propósito coletivo de Deus, a igreja deixou de ser casa de Deus, para ser somente um ajuntamento de pessoas. Estão compreendendo? Se uma pessoa vai a um show, tem um grande ajuntamento de pessoas, mas que elas vão para assistir o show, né? Seja de quem for, seja de um cantor gospel ou de um cantor não gospel. Mas quando a igreja está reunida, precisa haver um sentimento de igreja. A gente vai ver pela palavra de Deus que em Ageu e no Novo Testamento que este sentimento de igreja se perdeu. É preciso retomar isso. Ageu nos dá um chacoalhão por isso. Vendo aqui então esta diferença, né, entre templo e igreja, podemos ver lá em 1 Coríntios 6,19 que Paulo vai dizer: ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então vocês pertencem a Deus. Quem recebeu a Deus como Senhor e Salvador, a Jesus como Senhor e Salvador, agora se tornou propriedade de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Por isso que ele vai dizer que ele era escravo de Cristo. Agora eu sou escravo, eu sou propriedade de Cristo. Então até o meu corpo, ele pertence a Deus e muito mais, né? Vai além, porque ele se tornou um santuário, habitação do Espírito de Deus. Estão entendendo? Templo, santuário. Você é templo, santuário, mas você sozinho não é igreja. E você é individualista, mesmo estando numa coletividade, num ajuntamento. Se o seu sentimento for individualista, você não está sendo igreja. E aí a igreja, a reunião, não está sendo casa de Deus. Estão compreendendo? Está sendo um ajuntamento, mas não casa de Deus. Não igreja como a reunião dos santos. 1 Coríntios 12, 27 diz: ora, vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros deste. Então, a igreja é o corpo de Cristo, individualmente membros. E os membros, quando estão juntos e ligados numa unidade, em unidade, né? Não em individualidade, não em unitário. Quando estão ligados em uma unidade, aí sim são corpo, aí sim é igreja. Estão compreendendo? Eu estou dizendo isso aí porque eu já ouvi muitas pessoas falando: eu sou a igreja de Cristo. Não, você não é a igreja de Cristo. Você faz parte da igreja de Cristo. Não estou falando de uma igreja local. Você faz parte da igreja de Cristo. Você é templo, morada de Deus, se você permite que o Espírito Santo habite em você. Amém? Se você permite que ele opere na tua vida, você é templo, mas você não é igreja. E aí, precisamos estar verificando isso. A atuação da igreja nos tempos de hoje. Será que nós estamos sendo, de fato, no ajuntamento como igreja, casa do Senhor? Então, vemos um problema que está acontecendo aqui nos nossos dias, que estava acontecendo com Ageu, que é o problema do individualismo autocentrista. Há um autocentramento, né? Um individualismo autocentrista, um autocentramento egocêntrico, né? Um egocêntrico, voltado somente para si.
diz o verso 1, 9. O verso 9 do capítulo 1. Vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco, e esse pouco, quando o levaram para casa, eu dissipei com um sopro. E por quê? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por causa de sua própria casa. Então, o que Deus está falando aqui? Está falando que eles estavam correndo na busca de uma bênção de Deus, mas que essa não estava acontecendo. Por quê? Porque eles estavam nessa corrida de forma individual. Uma corrida individualista e autocentrada em si mesmo, vendo as suas próprias coisas. Sem o sentimento da coletividade do povo. Haviam perdido isso. Então, nós vemos que alguns autores que analisam a sociedade contemporânea, chamada pós-moderna, autores como Guy Debord, Lesch, né, e o próprio Joel Biermann, uma sociedade que está numa cultura de consumo, uma cultura de satisfação imediata. E esta cultura de consumo, ela corre justamente somente por causa própria ou em causa própria. De forma individualista, de forma autocêntrica, olhando somente para si mesmo. Por isso que muitos ajuntamentos, e é um alerta, né? Há o chamado aí trânsito religioso que muitos pastores não entendem, mas é justamente porque tais pessoas, né, dentro desta cultura, e a cultura que nós vivemos, e que ela atinge a igreja, e elas estão envoltas nessa cultura de consumo, que vão apenas participar para consumir as atrações que possa ter no culto. Então, um culto que não tem tantas atrações, né, onde a atração é a palavra, onde a atração é um louvor singelo, isso não traz para estes que vivem nessa cultura de consumo essa satisfação, porque eles sempre querem mais. De preferência, aqueles que estão no auge ou no ápice de uma outra cultura, da cultura do narcisismo. E que cultura é essa do narcisismo? É o culto da imagem humana de si e do outro, daquilo que parece ser um culto da aparência. Então, aqueles que aparecem mais, estão em projeção na sociedade, né, na sociedade virtual, as pessoas não conhecem a determinada pessoa, mas conhecem a aparência delas, entre aspas. É o que parece ser. E aí vivem nesta cultura que é que está ligada, de certa forma, a uma outra cultura chamada cultura do espetáculo, onde é uma exaltação de si mesmo ou uma exaltação do outro. E aí, então, juntando a cultura do consumo, que é da satisfação imediata. Cultura de consumo remete ao consumo, dos nossos dias. As relações de consumo, todos nós consumimos, eu também consumo.
Nós consumimos, vamos ao supermercado e compramos determinadas coisas. Mas quando, então, as relações e a relação do que nós chamamos de igreja, as nossas relações com Deus e com o povo de Deus, as relações que entendemos como igreja, elas estão inseridas nesse tipo de relacionamento, elas se tornam relações de consumo, de satisfação imediata, que excluem o que a palavra de Deus nos orienta para que os nossos relacionamentos sejam como devem ser os nossos relacionamentos, então. E aí, o perigo justamente dessas culturas é que elas estão no mundo e elas envolvem a igreja, têm envolvido a igreja de tal forma que isso passa despercebido. E aí, então, a igreja começa a sofrer porque não consegue distinguir a diferença do seu relacionamento com Deus, a diferença do relacionamento com Deus, a diferença entre igreja e a diferença entre mundo, entre as coisas do mundo. A gente vai entender aqui melhor quando a gente lê partes do Novo Testamento. Carta de Paulo aos Romanos. Paulo diz, lá em Romanos 14, 17, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E aí, então, o que significa isso? O reino de Deus não é comida nem bebida. Nós temos comida e bebida. Amém. Não é verdade? Mas e o que vem a ser a comida e a bebida? Algo de uma satisfação imediata, algo de uma necessidade. Mas Paulo está dizendo que, olha, o reino de Deus ele não constitui das satisfações imediatas da sua vida. Porque o mundo busca isso. Não somente na comida e bebida, mas em outros objetos, em outras coisas. E aí, quando isso, então, esta busca, ou, na verdade, os incentivos dessas buscas, desses objetos de satisfações imediatas no mundo, elas são inseridas na igreja, desvirtua a igreja. A igreja passa a ser, ao invés de reunião dos santos, ajuntamento de indivíduos que querem a busca imediata, porque é promessa de busca imediata, mas não promessas de busca imediata em coisas relacionadas à igreja do Senhor, mas relacionadas ao mundo. Estão compreendendo? E aí, o que acontece, né? Quais são os efeitos desta busca imediata de satisfação nesta reunião daqueles que se dizem buscar a Deus, buscando uma satisfação imediata, ou seja, uma relação de consumo, buscando uma cultura narcísica de adoração de si mesmo ou das imagens projetadas de homens, enfim. Cultura da aparência, ou buscam a satisfação de uma cultura de espetáculo, onde há um rebaixamento do evangelho para atingir as massas, que aí a exaltação do estilo kitsch. Vocês nunca ouviram falar do estilo kitsch, é um estilo que traz aquilo que a classe média consumista exige.
o conforto e a felicidade advindos de sensação de estarem usufruindo de uma arte considerada inalcançável, mas que foi rebaixada para que estivesse ao seu alcance e que poderá, no seu ponto de vista, provar um certo status social. Então, leiam, busquem aí no Google, né, para saber o que é o estilo kitsch. Mas não somente o estilo kitsch, que estão invadindo a igreja por causa desta perda de identidade, por causa desta perda de norte da palavra do Senhor. Aí vemos cultos, né, propostas de cultos pela internet, onde determinada pessoa se denominava matador de demônios. E ele estava com uma marreta, e ele ia com a marreta ou com um machado, enfim, ia exterminar os demônios. Ou então, um curso onde determinado líder, ele propunha ativar a sua glândula profética. Peraí, que negócio é esse? Então, no cérebro, ele ia ativar a glândula, né? Um curso para fazer ativar a glândula profética. E muitos outros cursos para você ter sucesso financeiro e etc, etc. Ou sorteios de objetos do mundo. Tudo isso é atração, mas atração consumista, que aí perfazem a cultura do consumo, a cultura do narcisismo, né, um reforço, e a cultura do espetáculo. Há um rebaixamento do evangelho, há um rebaixamento das coisas de Deus, porque isso é rebaixar, não é exaltar, não está exaltando as coisas do Senhor. O amor, se fala de amor, mas Paulo diz aqui, Romanos 14, 17, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, a igreja que está individualizada e não tem consciência que faz parte de algo maior, como igreja do Senhor, nessa característica, perdeu a característica de igreja. Por isso que está destruída e precisa ser reconstruída. Os valores da igreja precisam ser reconstruídos. Não valorizam a palavra, que é a justiça de Deus. O mundo é assim. Certa vez, quando eu era seminarista, eu trabalhei numa creche. Uma creche lá no Morro dos Macacos. Creche da irmã Ana, lá da Igreja Batista Bom Retiro. Eu não sei se ainda existe lá essa creche, né? A Igreja Batista certamente existe. Mas, enfim, e aí foi um pessoal lá de uma determinada instituição que fizeram doações. E aí a irmã Ana, como diretora da creche, me chamou para dar uma palavra. Uma palavra, muito rápida. E aí, então, eu dei uma palavra de menos de 10 minutos. E eu li um texto onde Jesus, então, chama uma das crianças. E como eu dava aula para crianças, eu chamei um dos aluninhos ali das crianças, chamei, coloquei para perto de mim e li aquela parte, então, que Jesus fala, ele chama uma criança, né, e fala sobre o reino dos céus. E depois, quando eu acabei de dar a palavra, chegou um daqueles doadores, né, da instituição, na qual estava fazendo uma doação para a creche e tudo mais. Ele estava indignadíssimo comigo. E eu falei, eu cronometrei, porque a irmã falou para falar rápido, né? Eu sei que eu falo muito, mas eu falei muito rápido mesmo. E ele disse que eu falei muito, que eu li muito. Eu li a Bíblia muito. Que eu li a Bíblia e fiz uma aplicação, então foi só isso. Chamei a criança e falei, olha, nós devemos ser como crianças, né, que Jesus chamou e tudo mais, e estávamos abertos para o Evangelho, mas ele me criticou porque eu tinha lido muito a Bíblia. Eu tinha lido muito. E tinha lido, sei lá, alguns versos. Ele me criticou,
estava indignado. Depois a irmã veio conversar comigo. Olha, você não fez errado. Eu falei assim, irmã, pelo amor de Deus, né? Porque eles devem ter chamado a atenção dela. Olha, se tiver mais algum pregador assim, a gente não vai doar, hein? Porque não querem ouvir. Agora, isso é no mundo. E quando o crente não quer ouvir a palavra, a ler a palavra mesmo, tem alguma coisa errada. E é justamente isso, porque está na cultura do consumo, porque está na cultura narcísica, de adoração a si mesmo, está na cultura do espetáculo, de satisfação imediata, não está na cultura cristã, na cultura da palavra de Deus, na cultura do cristianismo, da igreja do Senhor. Perdeu, está se perdendo, cuidado. Ageu está fazendo um alerta aos governantes, ao governante Zorobabel, ao sacerdote Josué, que vão ouvir ali, e ao povo, e vão ouvir, vão dar ouvidos, e vão se voltar para o Senhor. E esse é um alerta que eu faço aqui, como profeta do Senhor. Porque, irmãos, podemos ser promotores, na verdade, desta cultura. E aí você está fazendo mais malefício. Na verdade, não é para você mesmo ou para a tua instituição, né? Porque você está inserido no mundo e traz essa cultura para a tua igreja, a cultura do mundo, você tá bem com o mundo, mas está fazendo mal para o evangelho, para a igreja do Senhor. Está destruindo, ao invés de construir o conceito de igreja de Deus, você está destruindo. Por isso é preciso reconstruir a igreja do Senhor. Esses tais, né, esta igreja que está destruída, que não consegue ver isso, não se satisfazem com a paz e alegria no Espírito Santo. Por isso os objetos neste mundo. Mas eu já vou te adiantar, isso não tem fim e não dá paz ao coração. Isso só traz mais angústia ainda. Buscam a satisfação em objetos de consumo ofertados pelo mundo como símbolos da felicidade plena. Quando eu tiver isso aqui, aí que eu vou ser feliz. E aí? Isso é o mundo. Mas a igreja do Senhor, se está nessa ótica, está numa ótica individualista. Numa ótica egocentrista, num individualismo autocêntrico. Igreja não é isso. Olha a proposta de Deus, né? De reconstrução, de construção sólida da sua igreja. Na verdade, Deus faz aqui em Efésios 4:10, Efésios 4, do 10 ao 16, tem ali a base e a proposta de construção sólida da igreja do Senhor. Onde estão as bases? São na cultura do consumo? São do mundo, nessa busca dos objetos? Não. Diz Efésios 4, 10, 16, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Edificação do corpo de Cristo, a construção. Olha Ageu falando de construção do templo, de reunião de todas as pessoas para que eles se voltem para Deus. Olha aqui Paulo falando aos Efésios que o projeto de Deus é de edificação do corpo de Cristo. Cristo é o cabeça. Mas se há uma reunião de indivíduos individualizados que buscam satisfação própria, e não se tem ideia de igreja. Porque muitas vezes a ideia da igreja foi colocada na cabeça deles que ele sozinho é a igreja, e não é. Aí Ageu vai dizer assim, olha, vocês pensam que estão sendo abençoados, por isso que vocês estão buscando, e eu estou fazendo o seguinte, eu estou assoprando, e vocês não são abençoados.
E aí, ó, não, vamos buscar mais. Porque, na verdade, vocês estão com a ideia errada. Estão desfocados do que é realmente o projeto de Deus, o meu projeto de igreja. O meu projeto de igreja é de edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura. E aí vemos que essas pessoas, né, infelizmente, são imaturas espiritualmente. Não conseguem entender muitas coisas da palavra do Senhor, infelizmente. Né? Porque vivem neste estado, como o apóstolo Paulo vai dizer para os Coríntios, vocês estão como crianças e precisa dar leitinho para vocês o tempo todo. Vocês não amadurecem. Deus quer amadurecimento, pessoas maduras. Mas aqueles que vivem na individualidade autocentrada, buscando na reunião, né, no ajuntamento que se chama de igreja, a sua satisfação própria, nunca vão amadurecer espiritualmente, nunca vão crescer, vão continuar anões espirituais, não sabem, não conhecem as coisas de Deus. Mas então, né, ele continua aqui, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastadas pelas ondas. E aí está aí. Vamos agora que agora é isso. Vamos agora que agora é aquilo. Sendo que Deus já deu a direção que é na sua palavra. E aí, você que está perdido nesse vai e vem, você está como criança arrastada pelas ondas, levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina. Qualquer coisa, principalmente coisas que vão prometer para você alcance de objetos, né, e objetivos simplesmente e puramente mundanos. Deus abençoa e quer abençoar. Ele está falando na sua palavra aqui para o seu povo. Vocês estão ajuntando, mas as coisas não estão acontecendo porque vocês estão com uma visão errada a respeito da minha igreja, da minha reunião com os santos. Por isso vocês cuidam de coisas suas, né, e buscam nessas ondas, né, nesses ventos, algo que te satisfaça, para sua satisfação própria, mas estão muito longe da ideia de igreja, estão muito longe da proposta que eu fiz. Por isso precisa de uma reconstrução. A igreja precisa se ver como o ajuntamento da casa do Senhor mesmo. Ele continua aqui, crianças, né, arrastadas pelas ondas, levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas. Né? Então não é só isso. Nós vemos que Ageu diz para Zorobabel, e Zorobabel atenta à voz do profeta. Né? Zorobabel era o governador. E Josué o sacerdote. Os dois vão ouvir, vão levar o povo. Vai ser dada essa palavra para o povo também, mas a liderança está levando o povo. Quando a liderança leva o povo para ventos de doutrinas do mundo, desvia, destrói com a igreja. Por isso deve começar da liderança, deve começar do governo. Né? Quando eu digo governo, o governo das coisas de Deus. Lá em Judá, né, o governante
havia uma teocracia, né? Onde a busca era do governo total de Deus para toda, né, a sociedade. A gente vive numa democracia onde você pode servir qual Deus você quiser. E pode também não servir a nenhum Deus, não crer em nenhum Deus. Então, há uma liberdade. E há uma liberdade para você servir a Deus conforme, né, você entende que seja servir a Deus de forma individualista para a busca de alcançar a sua satisfação imediata, a sua satisfação. Mas nós vemos na palavra do Senhor que o plano e projeto de Deus para a igreja é outro. Então não se considere igreja se você não está com esta visão da palavra do Senhor. Quando a tua visão é uma visão individualista, autocentrista, autocêntrica. Levados pelo vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, ele continua aqui, seguindo a verdade, eu estou lendo Efésios 4, de 10 a 16, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para edificação de si mesmo em amor. Sabe como é que você pode ser edificado? Estando realmente com esta visão de igreja, sendo participante da igreja do Senhor, né, no templo qual seja ele, mas reunido como igreja do Senhor de fato, com a visão de igreja. Aí sim você vai ser edificado em amor. E aí nós vemos que a igreja contemporânea, dessa forma, falta unidade na fé. Ele fala que precisamos estar unidos na fé, mas falta unidade na fé em Cristo, porque há uma dispersão de fé. Vamos fazer isso, ou a fé como algo naquilo que eu possa então obter, ou obter algum tipo de satisfação, como por exemplo, popularmente se diz no jogo, num dos jogos aí que é muito popular no nosso país, que é o jogo da loteria esportiva, não é isso? Onde você se acumula, inclusive, prêmios, todos os anos. Então a pessoa vai lá e costuma-se dizer, eu vou fazer uma fezinha, eu tenho fé que eu vou conseguir determinada coisa. O seu objetivo é ganhar lá os milhões, etc. E aí, então, a unidade da igreja, né, a falta de unidade na fé, não é nesse tipo de fé. Na verdade, o que está acontecendo é um ajuntamento para esse tipo de fé, que é uma fé individualista, onde a pessoa quer ganhar e quer ganhar para si, para sua própria satisfação. O mundo diz que isso daí não tem problema nenhum, mas a Bíblia estava dizendo que não. Deus não está nessa. Deus fala para o Ageu, agora voltando para Ageu, fala assim, olha, quando vocês estão assim, agindo assim, só cuidando das tuas coisas luxuosas, buscando as coisas luxuosas para vocês postarem aí nas redes sociais, para vocês aparecerem, olha que beleza, né? Olha como eu sou lindo, maravilhoso, é o narcisismo, o culto, a si mesmo. Eu estou longe de vocês. Deus está falando lá para Ageu, ele diz assim, eu não estou compactuando com isso não. Tanto é que quando eles voltam para Deus, aí sim Deus fala, olha, agora eu estou com vocês. Vocês vão trabalhar e eu vou abençoar vocês. Amém? Então, na igreja contemporânea, isso é de forma geral, tá? Falta
unidade na fé em Cristo. Falta conhecimento de Cristo. Falta aprofundamento do conhecimento da palavra de Deus. Aprofundamento do querer conhecer as coisas de Deus. Falta da maturidade. E por isso a maturidade. E aí é um bando de crianças, no sentido espiritual, arrastadas pelas ondas. Ah, agora é isso, agora é aquilo. E muitos líderes nesse afã também de promoção do ajuntamento, olha, agora é isso. Agora o segredo para trazer o maior ajuntamento é esse. Faça isso, que dá certo. Que negócio é esse? Que coisa é essa? É isso que a Bíblia nos ensina? Que a palavra de Deus nos ensina? Qual o desejo de Deus? O ajuntamento é para trazer unidade na fé em Cristo, o conhecimento de Cristo, a maturidade em Cristo. Por isso ele diz que o corpo, a igreja, está desajustado. Né? Ela precisa estar ajustada. Ele vai dizer aqui que todo o corpo bem ajustado, consolidado pelo auxílio de todas as juntas. Como não tem auxílio de todas as juntas, como há um individualismo total, né? Há um ajuntamento, mas é um ajuntamento autocentrista, individualista, e aí só tem o ajuntamento. Por isso desajuste, não há ligação, não há unidade na fé, não há unidade no amor, não há unidade no Espírito Santo, não há, se perdeu isso. A igreja está dessa forma aí, igual como a gente disse, né, no popular, barata tonta. Outro dia apareceu uma barata lá em casa. Eu vim com spray de veneno e deu um jato de veneno na barata. E a barata, se ela está sem veneno, ela vai correr para debaixo de alguma coisa, né? E aí, então, ela saiu esperneando, pulando e andando para tudo quanto é lado, né? Ali. Assim estão muitos crentes, igual barata tonta, onde jogam para elas os sprays aí de envenenamento, de cultura deste mundo, de cultura narcísica, de cultura de consumo, que está no mundo. Mas Paulo já diz, não vos conformeis com este mundo. E aí o perigo disso é o perigo de não estar sendo contemplado por Deus verdadeiramente. Porque há artimanhas de pessoas, é o que diz aqui Efésios, que tiram você, né, realmente do caminho de Cristo. E aí essas artimanhas, porque há desejos também dos tais, né, como vimos em Pedro, movidos pela ganância, movidos por essa situação do mundo também, né, porque são movidos também. E aí fazem com que a igreja sofra, fazem com que a igreja se destrua cada vez mais, que não haja um fortalecimento da igreja, mas pelo contrário, há um enfraquecimento, não há uma contribuição para a igreja, há um desserviço à igreja do Senhor. O corpo, a igreja, de forma geral. A igreja, quando eu falo, é a igreja aí, sem placa denominacional, igreja cristã, aqueles que se dizem seguidores de Cristo, que receberam Jesus como Senhor Salvador. Cristo morto e ressuscitado, a base do Evangelho. Está desajustada. E aí, a falta de amor, a falta de afetividade. Olha só. Vejam. Se está sendo falado de amor, do amor de Cristo, porque em relações de consumo não há amor. Não, há uma troca.
uma troca de objetos. Há uma troca de favores, há uma troca de uma troca consumista, né? De um produto, seja ele qual for, de entretenimento. Eu pago o Netflix, e aí então o Netflix está lá em casa e eu vou ali ver algum filme no Netflix. Eu não tenho que falar com a pessoa do Netflix lá e ter não há um relacionamento. Não há. Não há afetividade. No ajuntamento individualista, autocentrado, daqueles que se dizem igreja, e aí é o perigo, né, de se dizer igreja. Eu sou igreja, então eu vou para o ajuntamento. Né? E ao invés de eu entender que eu, com os meus irmãos, com as outras pessoas, eu sou igreja, não há esse entendimento. E já começa o erro aí. E aí não há amor, não há afetividade, não há cooperação, não há crescimento, não há edificação. A igreja não cresce, a igreja está estagnada espiritualmente, está empobrecida, está destruída. É preciso que haja o despertar do Espírito. A gente, há um tempo atrás, se ouvia muito falar em movimentos que traziam, que buscavam uma renovação espiritual. Movimentos chamados de avivamentos. Né? Se falava que a igreja deveria ser avivada. E a igreja trocou o avivamento espiritual por este avivamento, né, do consumo, da cultura do espetáculo, né, onde se consome as coisas, onde eu não sou participante, porque eu não me vejo. Né, nem entendo o que é ser igreja, mas eu estou lá. Né, porque há uma satisfação imediata só apenas, e aí isso é alimentado, porque a cada dia precisa ter uma nova atração. A palavra de Deus não nos diz isso, diz que em Deus está. Em Deus está a base, e em Deus está a força, em Deus está o Espírito que desperta você para buscar, sim, o trabalho, para buscar, sim, as coisas dele e está neste mundo agindo com o seu direcionamento, sem perder o rumo e o norte, sem ser levado por tais ondas. É preciso buscar esse despertar do Espírito. Diz o verso 7 do capítulo 1 de Ageu. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês. Considerem o que tem acontecido com vocês. E eu digo para você nessa noite, considere o que tem acontecido com você como crente. Deus estava falando, vocês estão achando que estão me buscando, mas eu não estou aí, eu não estou nessa, porque vocês estão envolvidos com aquilo que não faz parte do meu ensino, não faz parte do meu desejo quanto igreja. Há uma perda.
Há uma falta de relacionamento, há uma falta de afetividade, há falta de cooperação. Aí, por isso, há uma falta de crescimento da igreja. Há uma falta de crescimento. Há uma falta de edificação pessoal da tua vida também. É preciso considerar o que tem acontecido com você. Deus diz isso. Diz isso para Zorobabel, diz isso para Josué, diz isso para o remanescente do povo. Porque uma reconstrução exige esforço e trabalho. Na ótica deste mundo, né, e do consumo, da satisfação imediata, não se tem trabalho. Né? Se quer aquilo, né, que se deseja, e quanto menos esforço, melhor. Mas as coisas, para serem alcançadas, é necessário o esforço, é necessário um trabalho, e principalmente em Deus. É necessário um encontro com Deus, é necessário um trabalho com Deus. Deus diz no verso 8 de Ageu 1, vá até o monte, tragam madeira e reconstruam o templo. Dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Ir para o monte, né, buscar madeira, eles iam para o monte buscar madeira. Deus manda. Mas ir para o monte faz uma referência também a encontrar-se com Deus. Deus é o Deus que está no monte e desce ao encontro do seu povo. Quando nos movemos, então, para este trabalho, naquilo que Deus realmente, de fato, exige, o esforço que Ele exige de nós para com Ele, para a reconstrução do seu templo. E aí eu coloco o templo como a tua vida, a nossa vida, como o templo do Espírito Santo. Aí, de forma mais direta, ele precisa ser reconstruído também, o templo, para que você se volte a fazer parte da igreja, se junte. Tenha ligação realmente e não faça parte de um ajuntamento. Um ajuntamento de multidão. Que está somente como crianças querendo ali a sua satisfação imediata. Receber o docinho na boca. Deus diz, vá ao monte, busque a Deus, carregue a madeira, reconstrua o templo. É preciso esforço. Será que queremos nos esforçar? Mas saiba que este esforço tem resultado. Esse sim tem resultado. Dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. É preciso, dessa forma, atender a voz do Senhor. É preciso temer ao Senhor. Quando fazemos isso, Deus está conosco. Quando você faz isso, você dá ouvido à sua voz, teme a Ele, Ele vai ser com você e vai despertar o seu espírito em você. Quando Deus fala aqui, no verso 12 a 14 do capítulo 1 de Ageu, ele diz, então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o remanescente do povo, atenderam a voz do Senhor, o seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, havia ordenado que ele dissesse. E o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo, Deus manda Ageu de novo falar para eles, olha, eles temeram, ouviram minha voz, Ageu, e temeram, se voltaram para mim, então vai lá e fala com eles de novo. E Ageu falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo, eu estou com vocês, agora eu estou com vocês.
Eu estou com vocês, diz o Senhor. E aí diz, o Senhor despertou o espírito de Zorobabel. E aí eu procurei uma Teresa aqui no hebraico, para que ela visse no hebraico o que seria esse espírito, né? O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, né? O espírito de Josué e o espírito de todo o povo, todo o remanescente do povo. Que negócio é esse? Que espírito é esse? E ela viu ali que a palavra é ruhá. E o que significa essa palavra ruhá? E para meu espanto, é o Espírito de Deus que provoca mudança, que quando ele passa, ele move as coisas e muda as coisas. No Gênesis, o ruhá que estava ali, né? O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, era o ruhá, era o Espírito de Deus, que depois Deus vai dizer, haja luz e houve luz, então começa toda a criação. Olha só, a trajetória é de temer ao Senhor, ouvir a voz dele, da sua palavra. Amém? E não palavras que estão em consonância com o mundo, cuidado. É ouvir a palavra do Senhor, a voz de Deus, a voz profética de fato. Temer ao Senhor. Ver e analisar, então, o que está acontecendo. Reconsiderar. Aí sim Deus vai dizer, eu estou com vocês. Aí Deus vai estar, e o Espírito dele vai mover a tua vida. Como moveu, então, o governador Zorobabel, como moveu o sacerdote Josué, como moveu o restante do povo. O povo que estava na terra, o povo que estava sofrido, o povo que estava ali, buscando, sim, ser abençoado. Queriam ser abençoados. E amém por isso, mas estavam buscando de forma errada. Às vezes você está buscando ser abençoado e vê tantas propostas, não é? Mas cuidado, propostas que são de engano, de erro, porque não estão na direção da palavra do Senhor. Aí Deus não vai estar aí, Deus não vai se compactuar com isso. É o que a palavra de Deus diz aqui. E aí então, olha só, e Deus então passa, seu Espírito vai agir na vida deles, do governador, do sacerdote, vai agir na vida do povo. E eles começaram a trabalhar, verso 14, e eles vieram e começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, o seu Deus. E Deus falou, agora eu abençoo vocês. Amém? Mas enquanto vocês estão buscando uma satisfação individual em consonância com o mundo, formatado ao mundo, na cultura de consumo, na cultura narcísica, na cultura do espetáculo, vocês não estão em consonância com as minhas coisas, porque vocês estão se afastando do amor, da afetividade, da cooperação, do vínculo, da unidade do Espírito Santo. Aí vocês estão na competitividade do mundo. E aí a gente vê, infelizmente, né, competições entre crentes, divisões, né, tais, partidos neste mundo, onde é suspenso os conceitos da igreja do Senhor. É suspenso o vínculo da paz, é suspenso o vínculo do amor. Isso é suspenso. Então, você não está sendo parte da igreja. E quem dera será que está sendo o templo do Espírito? Porque quando há esse ajuntamento e esta preocupação, há então um operar do Espírito na vida daquele que se volta para Deus dessa forma. Atender a voz de Deus, atenda a voz, tema a Deus, seja despertado pelo Espírito de Deus, pelo ruhá, trabalhe
no templo do Senhor, e aí trabalhe no templo do Senhor. Promova algo que gere uma terra mais saudável. Né? Produza menos lixo. E aí é o consumismo. Né? Quanto mais a gente consome, mais lixo a gente produz. Produza menos destruição do templo. Terra, como templo do Senhor, a terra. Polua menos. Destrua menos as camadas de ozônio. Aí. Coopere, seja cooperador na igreja local onde você está inserido, mas com amor. Seja cooperador e permaneça. Hoje você está aqui, hoje você está lá, hoje estou lá, ou hoje eu estou. É assim. E aí não se firme nada. Trabalhe neste templo. Trabalhe no templo, na sua casa, como casa do Senhor, no seu lar, fazendo dele um lar, uma casa do Senhor. E trabalhe na sua vida como templo, como casa do Senhor. Mas é preciso não perder a visão da igreja como casa do Senhor, e a igreja como um ajuntamento dos cristãos. Igreja como casa do Senhor não é uma pessoa sozinha, mas é a unidade de muitos. Esse livro de Ageu, ele nos traz algo muito interessante sobre o governo, né, daquele tempo que estava em Zorobabel. Né? E Deus diz assim no verso 23 do capítulo 2, naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomarei você, Zorobabel, filho de Salatiel, você que é meu servo, diz o Senhor, e farei de você um anel de selar, porque eu o escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. E aí, ele está falando que Zorobabel aqui, que era o governador, ele vai ser um anel de selar. Ele vai ter uma autoridade, ele mesmo vai ser o anel de selar de Deus. Isso está fazendo uma referência ao Messias. Zorobabel aqui seria o Messias, porque ele se volta para Deus, ele ouve, né, e se torna um servo de Deus e conduz o povo, governa o povo para levá-lo a Deus. E por isso que o livro se chama Hagai, que é festividade, mas é uma festividade de Deus. Deus está contente para com o povo. Jesus sintetiza Zorobabel. Jesus vem como este servo. Né? Ele traz a figura, ele é a figura messiânica de Zorobabel, que se torna este selo de selar. Ele é o cabeça, sobre ele está o governo. Então precisamos olhar para Jesus, nos voltar para Jesus, para aí, neste movimento, com a graça e com a misericórdia de Deus, nos religar de novo à igreja do Senhor. De fato, sermos igreja do Senhor. Amém? O governo é do Messias. Jesus é o Messias. Ele é o Senhor. Ele é o sumo sacerdote acima de todos. Ele vem sintetizando a figura do profeta e a figura até do próprio povo. Que agrada a Deus.
Devemos então repensar a igreja do Senhor de nossos dias. Se realmente ela tem sido casa de Deus. Se você tem sido casa de Deus como igreja do Senhor. Não individualmente como templo, mas na reunião juntamente com o seu povo. Há uma necessidade de reconstrução. Há um problema do individualismo autocentrista. Mas o Senhor pode despertar o seu espírito na tua vida. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Pai, o Senhor esteja neste momento, ó Deus, alcançando cada vida agora que ouve a mensagem, Senhor, que esteja, ó Deus, buscando entender o que se passa à sua volta, a sua vida como crente no Senhor, como templo do Espírito Santo, mas como fazendo parte da igreja. Ó Deus, não podemos ser igreja do Senhor de forma individual, não. Ó Pai, mas é necessário que haja, então, um despertar do Senhor sobre cada vida, para que possamos ver isso e nos inserirmos, ó Deus, com temor a Ti, ouvindo a Sua palavra, nos voltarmos para o Senhor, ó Deus, e entendemos o Teu plano de ajuntamento, o Teu plano, ó Deus, de reunião dos santos para o crescimento, para o conhecimento de Cristo Jesus, para que aqueles que, ó Deus, não conhecem ao Jesus sejam alcançados, porque se o mundo, ó Deus, se a igreja está com as bases do mundo, então qual é a vantagem de se ir à igreja? Na reunião, no ajuntamento, qual é a vantagem? Ó Deus, se não as mesmas satisfações que o mundo oferece. E aí, ó Pai, o Senhor, como diz aqui em Ageu, não franquia a sua bênção, ó Deus. O Senhor não faz parte disso. Então, ó Deus, que haja uma mudança de mente para uma reconstrução das bases da Tua igreja nesta terra, a começar de nós, a começar, Senhor, dos líderes, a começar dos sacerdotes, ó Deus, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, que haja então, ó Deus, mas que todo o Teu povo se volte para Ti, Senhor, se encontre com o Senhor, volte o seu pensamento para o Senhor e entenda a Sua palavra. Ó Deus, muito obrigado, eu Te louvo, eu Te agradeço, peço assim Tua bênção sobre o Teu povo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus amados.